É isso aí, está no ar mais um giro esportivo, né? Aqui no Povo Vitória, informação, emoção e, claro, o melhor futebol de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Aí para vocês da TV Independência, aqui com o Povo Vitória. Estou aqui com o Júnior, meu nome é Igor e vamos embora às notícias da semana do futebol pernambucano. E começamos com o Santa Cruz, que teve o seu jogo mais importante do ano em Natal, na Arena das Dunas, pelas quartas de finais da Série D do Campeonato Brasileiro, onde o Santa Cruz conseguiu um empate importante após a vitória aqui na Arena de Pernambuco, conseguindo assim o acesso para a terceira divisão do ano que vem. Assim, o Santa Cruz conseguiu a tão sonhada vaga, e com o bicho milionário que foi prometido através da SAF, o Santa conseguiu sua tão sonhada classificação para uma divisão acima no futebol brasileiro. Assim, o Santa Cruz não só consegue o acesso à terceira divisão do ano que vem, como consegue o maior aporte financeiro. Já foi ventilado de que a SAF quer investir para o ano que vem 36 milhões de reais para o futebol do Santa Cruz, sendo mais ou menos 3 milhões de reais somente para o futebol por mês, o que daria uma folha bastante razoável para o futebol pernambucano. É isso aí, agora a gente vai com o Náutico que teve vitória com um pouco de polêmica também, né? O Náutico fez bonito em Brusque sobre o frio de 14 graus e com muita chuva. O Timbu venceu o time catarinense por 1-0, né? Sagrando-se assim, continuando sendo a maior defesa, né, do brasileiro hoje, de todos os times. Tá com a melhor defesa. E o gol foi de Patrick Alan, que não é Alan Patrick, né? Não é. Muita gente confunde o jogador do Internacional, mas é Patrick Alan. O jogo, no entanto, foi marcado por polêmica, né? A expulsão de João Maestro deixou o time com um a menos por mais de 25 minutos e fora de campo um episódio lamentável, né? O atacante Igor Boldo sofreu um ataque de racismo, o torcedor foi identificado, o atleta registrou o boletim de ocorrência e as medidas cabíveis foram tomadas aí para esse absurdo, né? Com a vitória, o Náutico começa bem o quadrangular e agora terá 2 jogos seguidos nos aflitos, sábado contra o Guarani às 17 horas e depois contra a Ponte Preta lá no Moisés? Não, também em Recife. Também em Recife aqui nos aflitos. Também em Recife aqui nos aflitos. Um ponto importante sobre esse quadrangular final é que somente sobem 2 por quadrangular. Existem 2 quadrangulares na Série C, o quadrangular Grupo B e o quadrangular Grupo C. O Náutico está justamente nesse Grupo C, que é o mais pesado. Existem camisas pesadas como Guarani e Ponte Preta. O Náutico já ter começado com a vitória fora de casa foi importantíssimo para que nos 2 jogos agora em Recife, nos aflitos, possa fazer uma boa pontuação e assim buscar o acesso à segunda divisão. É isso aí, notícias do Vitória. Bem, no Vitória, a vitória do Vitória ontem, terça-feira, um jogo adiado devido às intensas chuvas que houveram em Xangrande, a Federação Pernambucana acabou adiando os jogos dessa segunda rodada da segunda divisão do Campeonato Estadual para ontem à tarde. E o Vitória conseguiu uma vitória importantíssima contra o Águia, uma vitória de 2-0 lá no estádio Barbosão, em Xangrande. A vitória veio somente no segundo tempo, com os gols de Gleison e contra um atleta do Águia e o gol também de Cezinha. O Vitória agora conta com 4 pontos, um empate e uma vitória. Já na próxima rodada da segunda divisão, como são grupos de 5 clubes, o Vitória vai acabar folgando e só vai jogar daqui a 2 semanas, lá pro dia 17, contra o Porto, lá em Caruaru. Esse jogo é importantíssimo, porque o Porto também está com uma boa pontuação. E se o Vitória ainda sonha com acesso à primeira divisão do Campeonato Estadual do ano que vem, tem que fazer ou um empate bom, com um bom ou uma derrota com um pouco saldo contra o Porto de Caruaru. O Vitória partiu bastante bem, bastante interessante essa caminhada do Vitória até agora na segunda divisão. Já o Veracruz, que é o rival local do Vitória, acabou folgando nessa segunda rodada, mas vem de uma derrota bastante impactante contra o América de Pernambuco, o Mequinha. Uma vitória do Mequinha por 5-1 contra o Veracruz, deixou o Veracruz na lanterna da competição. E pela seleção brasileira, que vive altos e baixos, né? A seleção brasileira teve uma semana de contrastes, primeiro com um grande jogo lá no Maracanã contra o Chile, 3-0, uma grande atuação da seleção brasileira, com gols de Estevão, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães. Mas a alegria caiu ontem lá no estádio, num dos maiores estádios do mundo, o segundo mais alto do mundo, em El Alto, na Bolívia. O Brasil nitidamente teve dificuldades físicas para encarar a Bolívia, que não é o time que nos últimos anos tem um grande futebol para apresentar, inclusive vive uma crise nacional muito grande o futebol boliviano, mas fizeram o dever de casa, jogaram com o campo, jogaram com sua torcida. O Brasil não aguentou a pressão e acabou perdendo por 1-0 com o gol do Miguelito. Esse jogador joga no América Mineiro, que hoje está na zona do rebaixamento da segunda divisão do futebol nacional. Lutando para não cair.
o Miguelito, que joga muita bola, boliviano que joga aqui no Brasil, né? Muita catimba que atrapalhou no final do jogo o Brasil, mas claro, mérito totalmente da Bolívia, usaram dos artifícios deles no futebol para ganhar o jogo, e o Brasil se sagra, né? Acaba essas eliminatórias da Copa em quinto lugar, uma campanha quase que vexatória para a seleção, para o tamanho que a seleção brasileira tem. Assim, o Brasil classificou para a Copa do Mundo em quinto lugar, claro, mas com a pior campanha da história da seleção brasileira em eliminatórias. Não é culpa do Carlo Ancelotti, não é culpa de agora, é um problema que já vem com a CBF de longos 3 anos, aí o Brasil no marasmo, não apresentando uma boa gestão de futebol, e a consequência é isso, o Brasil tão grande ficando em quinto. A campanha foi tão ruim que desde esse formato, com jogos de ida e volta em todos os países do continente, que começou em 1998, o Brasil em 2002 ficou em terceiro lugar, dessa vez ficou em quinto. A nossa sorte aumentaram a quantidade de vagas da Copa do Mundo, então o Brasil classificou-se até com uma certa facilidade. O grande problema foi a eliminatória que o Brasil teve menos vitória, foi a eliminatória que o Brasil teve mais derrotas, e foi a eliminatória que o Brasil perdeu seu primeiro jogo em casa contra a Argentina no Maracanã. Então, a seleção brasileira, a CBF estava sendo presidida por Edinaldo Rodrigues, estava capengando bastante ali. Existia uma expectativa de que o Brasil fosse lutar até o final, mas com a chegada de Carlo Ancelotti, a situação melhorou bastante. Esse foi o giro de notícias do futebol da semana aqui no Povo Vitória, para todo o pessoal da TV Independência da Ilha Carpina. Muito obrigado pelo espaço, e hoje tivemos aqui Santa Cruz, Náutico, Vitória, muita coisa boa, seleção brasileira também. Um abraço para a TV Independência e para todo mundo de Carpina.